Olá, boa tarde. Continuamos aqui, né, no nossa leitura da Constituição, no vídeo 85. Isso é muito bom. Muito obrigado mais uma vez aos meus amigos que assinaram o meu canal, viu? Muito obrigado mesmo e não se esqueçam de dar um like, fazer seus comentários. Eu deixo aqui também sempre o meu e-mail, sempre o meu telefone, sempre o meu blog. Qual a vantagem de você acessar o meu blog? De segunda a sexta você tem um artigo inédito, sempre, né? Qual é o objetivo? Refletir, nos mantermos atualizados. Bom, gente, como eu falei as últimas palavras do artigo do vídeo da semana passada, era o quê? Que a gente ia tratar do inciso 12 do artigo 84 da Constituição, onde estão lá as atribuições do presidente da República, né? Como esse artigo, o inciso 12, é muito complexo, porque nós tivemos um episódio muito triste na história brasileira, né, praticada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, que eu deixo aqui, né, o que eu vou falar não é com o intuito de agredir a presidência da República, de ofender ao presidente Bolsonaro. Não, é porque ele desrespeitou a Constituição. Porque a gente tem que entender, né, o poder que o presidente tem. Ele tem um poder muito grande, mas esse poder de ninguém no Brasil está acima da Constituição. Nenhum ato do presidente da República está acima da Constituição. Ele pode, é um direito do presidente da República, né, fazer o que quer, desde que esteja de acordo com o que é previsto na Constituição. Portanto, diz o inciso 12, né, da nossa Constituição Federal de 1988. Compete ao presidente da República, né? Esse compete ao presidente da República são palavras minhas. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos por lei. É uma atribuição exclusiva do presidente da República a conceder indulto, reduzir pena de qualquer indivíduo. Só que a tradição e a lei determinam que não seja, porque esse costume vem da Igreja Católica, do cristianismo, onde chegava-se a Páscoa e o presidente dava o padre, ou o presidente da República, ou o rei, dava uma espécie de perdão àquelas pessoas que cometiam crime, mas crime de menor gravidade, crimes pelo menos no Brasil, de penas até pena máxima de 2 ou 4, vamos imaginar penas de 4 anos. Então, e aquele preso tem um bom comportamento, há uma possibilidade de resgate desse preso, voltar dele ser solto e voltar para conviver de forma pacífica com a sociedade. Então, o indulto, ele tem essa característica. Da mesma forma, a graça. A graça é, por exemplo, temos uma pessoa muito famosa que prestou um serviço enorme ao país, foi um grande atleta, foi um grande professor, foi um grande médico, é um grande, enfim, mas ele, por acaso, ele não quis, mas cometeu um crime, e como todos tem que cumprir, porque a lei é igual para todos. Aí vem o presidente da República e, através desse mérito que essa pessoa tem, dá uma graça. Isso é admitido pela nossa legislação. Agora, o que o presidente Jair Bolsonaro fez? O presidente Jair Bolsonaro pegou, né, primeiro o indulto que ele deu, em desarmonia totalmente com a Constituição, é um indulto cheio de erros, inquinado de contradições, de erros constitucionais, enfim. Há um deputado que é um criminoso, foi condenado a mais de 8 anos de cadeia, e o presidente da República simplesmente, por vontade, o indultou. Aí diz, não, é uma atribuição do presidente da República, ele pode fazer o que fizer. Não. Tem princípios implícitos e princípios explícitos na nossa Constituição que devem ser obedecidos. Princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo, o ex-deputado Daniel Silveira não merece um indulto, porque ele é um criminoso, uma pessoa antissocial, uma pessoa grossa, ignorante, conforme, né? Cometeu crimes bárbaros, né, ameaçando de morte os ministros do Supremo, e Bolsonaro acha por bem o isentá-lo. Até aí tudo bem. Eu poderia... Não é, porque a possibilidade, né,
não se aceita. Conceder um indulto a um criminoso de alta periculosidade, como esse Daniel Silveira. Mas aí não tem problema, tudo bem, né? Ficou quieto. O que me entristece dentro desse contexto, eu vou, por isso que eu falei que eu vou fazer um vídeo específico sobre esse assunto, porque ele é polêmico, eu preciso de justificar, né, da polêmica que ele é. Porque geralmente todo ano, final de ano, era comum no Brasil, até Dilma Rousseff, chegar no final do ano, o decreto do presidente da República fazia um indulto para aqueles presos que realmente tinham bom comportamento, que já tinham cumprido metade da pena, se encontravam com algumas de questão de saúde, mas de Michel Temer para cá virou bagunça a questão do indulto, né? Eu acho que ainda corre no Supremo Tribunal Federal se o decreto de indulto de Michel Temer está ou não constitucional, porque alegam-se que Michel Temer ultrapassou os limites, né? Criou jurisprudência, até porque Michel Temer é um dos melhores, que você considere ou não, que o Lula chama de golpista, é um grande professor de direito constitucional. Então a gente tem que respeitar as opiniões de Michel Temer, porque é um grande professor, com obras publicadas. Você pode não concordar com nada do que ele escreveu, mas que você tem que respeitá-lo, tem. Eu tenho muito respeito por Michel Temer, não como presidente da República, mas como escritor de direito constitucional, tá? E ele tem muito a nos ensinar. É citado em muitas biografias, em muitos livros, ele é citado como exemplo, como pensamento constitucional de Michel Temer. Então não é uma pessoa para ser desprezada. O Bolsonaro disse: eu não vou dar indulto para ninguém, porque Bolsonaro diz assim: preso, bandido bom é bandido morto. Ladrão pobre, Bolsonaro manda matar. Não estou falando mal do Bolsonaro, é isso que ele sempre defendeu. O slogan de política de Bolsonaro era: bandido bom é bandido morto, pena de morte para todo mundo, a gente tem que matar, roubou, matou, tem que matar, né, para Jair Bolsonaro. A pena de morte é defendida pelo Jair Bolsonaro. Os projetos, quando tinha projeto de pena de morte, adotar a pena de morte no Brasil, tinha o aval do presidente Bolsonaro. Não posso negar, nós não podemos negar isso. Tem várias entrevistas dele nas rádios, na TV, defendendo isso, a morte. Ele ameaçou, disse que tinha que morrer muita gente, que o Brasil precisava de uma guerra civil. Isso ninguém pode negar de Jair Bolsonaro. Bolsonaro não pode negar isso, né? Depois ele virou aquele santinho. Mas o pior de tudo, né? Você veja como a gente precisa de ter responsabilidade. A minha preocupação aqui é o inciso 12 da Constituição, como ele diz aqui, né? Conceder indulto e comutar apenas com a audiência, ou seja, ouvindo, né, as autoridades, né, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, que seja do Supremo, da Procuradoria-Geral da República, dos tribunais, dos Conselho Nacional de Direitos Humanos, enfim, ele tem que ouvir. Mas Bolsonaro disse: eu não dou indulto para ninguém, eu não vou indultar ninguém, mas indultou o Daniel Silveira. E o pior de tudo é que no final do governo dele, né, ele assinou um decreto, o decreto é o 11.302, de 22 de 12 de 2022, que foi publicado no dia 23 de 12, véspera de Natal. Ninguém se tocou por isso. Um decreto grande. Só que o que Bolsonaro fez? Bolsonaro, com esse decreto, ele indultou, ele perdoou, né, a todos os criminosos, aos policiais que mataram naquela grande chacina que houve em São Paulo em 1992, né, há 30 anos, portanto, que eles estão condenados à pena que vão de 60 a 600 anos, né? Vê se eu acho aqui, de 48 a 624 anos. E o Bolsonaro teve a sapiência, né, de num decreto, no artigo 6º desse decreto, ele perdoar esses policiais. Tem chance, ora, é uma agressão. O Brasil, com isso, né, entrou no rol dos países agressores dos direitos humanos. O Brasil ia pagar severas multas, né, por desrespeitar os tratados internacionais do qual ele faz parte. Parece, né, que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que era o advogado de Jair Bolsonaro durante 4 anos, porque o Augusto Aras não fez nada
pela Procuradoria-Geral da República, a não ser defender Jair Bolsonaro, ingressou com a ação no Supremo Tribunal Federal e a ministra Rosa Weber, né, designou que o presidente da República fosse ouvido a respeito desse indulto, e ele disse, não, porque no tempo que eles cometeram o crime não era crime hediondo, e então pode liberar todos os policiais que mataram 111 bandidos lá, bandido bom e bandido morto, tem que matar. Não é assim, né, gente? Quer dizer, aí Jair Bolsonaro teve o indulto, não é para que esse inciso previsto aqui na Constituição não é para virar bagunça, não é para livrar assassinos, policiais corruptos, só porque são amigos do presidente da República. Porque qual a intenção de Jair? A minha pergunta é, qual a intenção de Jair Bolsonaro de, vamos dizer assim, indultar essas pessoas, policiais que entraram no presídio e mataram 111 pessoas sem direito de defesa? De Bolsonaro diz que eles merecem a soltura. E está lá o decreto, qualquer coisa, repito, é o decreto 11.302, né? Deixa eu ver aqui, publicado no dia 22 de 12 de 2022, publicado no dia 23 de 12, artigo 6º desse decreto, isenta os assassinos da chacina do Carandiru de 1992, se eu não me engano. Foi no dia 2 de 10 de 1992, né? Ele é 74 policiais, né, que fizeram esse massacre. Bolsonaro os indultou. Véspera de Natal, quem vai ler? Ninguém. Passa, ó. E aí os 74 policiais lá de São Paulo na rua mataram 111 pessoas e na rua, que é a vontade de Jair Bolsonaro. Eu não entendo, sinceramente, a cabeça do senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele usou da Constituição para fazer coisas erradas, para praticar crimes absurdos, né? Porque isentar 74 policiais que mataram a sangue frio, sem legítima defesa, 111 presos, né? Tem até uma música, né, acho que é do Gilberto Gil, né? O Haiti é aqui, né, se eu não me engano, né? Que fala desse massacre. Foi um massacre que o mundo inteiro lamentou, e se o Brasil faz isso, o Brasil ia cair numa vala dos países párias do mundo, porque seriam os direitos humanos do mundo ia ficar em cima do Brasil por desrespeitar uma situação dessa. Então, o indulto, a graça, ela há de ser concedidos com parcimônia, com possibilidade, com plausibilidade, com sinceridade. Indulto não é feito e tem que ser de forma genérica. O indulto tem que ser para todas aquelas pessoas, para todos os presos que têm pena máxima de condenação até 2 anos, por exemplo. Não está especificando. Agora, só um indulto que só pega os presos policiais do Carandiru. Isso é pessoal. E o artigo 37 da Constituição diz que um dos princípios da administração pública não não ser pessoal. As decisões têm que ser na impessoalidade. Você não importa para quem, você faz para todos os brasileiros. E não é para soltar bandido, não é para soltar futuro assassino, como é o senhor Daniel Silveira, que mandou matar os ministros do Supremo Tribunal Federal, que ele foi condenado a mais de 8 anos de cadeia. Ah, é porque o Supremo Tribunal Federal Não, ele tem... Gente, as decisões jurídicas, elas são públicas. É só você ir lá e ler os documentos e ver as provas. Não se pode negar a prova. Eu sabia, eu apanhei muito quando eu defendi, vou encerrar, né? Quando eu defendi há alguns anos atrás, dizia, não tem plausibilidade essa sentença. De fato, não teve, foi anulada. Porque a gente via que a sentença não tinha futuro. Como advogado, a gente vê que faltou o juiz, faltou naquela sentença materialidade, substância para ser concreta. E o juiz não pode decidir, não pode. Então, o presidente da República tem que ter a responsabilidade de ter... o indulto é um excelente instrumento social, humano, para que chegue em dezembro você consiga indultar uma pessoa que está lá presa, porque gente, vamos parar de condenar os nossos presos. Tem presos que são ótimos, são pessoas boas, são de pessoas de família, pessoas que cometeram crime
porque todos nós estamos sujeitos a cometer. Estão lá presas, sem julgamento, porque a gente joga o preso como um bandido, tratado como um lixo. A gente precisa resolver isso. Então não é para fazer como nós fizemos com esse instrumento do indulto, do governo de Michel Temer para cá e no governo Bolsonaro, onde virou um processo que ninguém queria isentar ninguém, porque bandido bom é bandido morto. Nós não podemos ter essa opinião. Você me desculpa, é um artigo que demora muito. Não tinha como, né, eu não demorar, não me estender nesse inciso. Insisto, essa capacidade do presidente da República, ela não é ilimitada. Não existe um poder absoluto. Super. O que o Bolsonaro fez? Quando ele deu isenção, ele isentou esses policiais, né? 74 policiais do Carandiru e o Daniel Silveira. Ele simplesmente disse, a Constituição é maior, eu sou maior do que a Constituição, eu posso mais do que a Constituição, que não é verdadeiro. Não tem um decreto do presidente da República, pode ser de Lula, pode ser de Bolsonaro, que não esteja sujeito à Constituição. Se tem constitucionalidade, vamos brigar por ele. Porque a Constituição é que determina como o presidente da República tem que agir. Ok? Muito obrigado. Esse aumentou o tempo, mas era necessário que eu falasse um pouco sobre esse assunto. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.